já compartilhei aqui, pelo menos uma vez, mas eu acredito que alguns já tenham ouvido essa história mais vezes. Eu tenho uma lembrança da minha adolescência que ela é muito significativa para mim e ela é muito importante para quem eu sou, para a minha pessoa. Mesmo que ela não seja uma lembrança alegre, e ela também é uma lembrança que me gerou na época muita vergonha. Hoje eu não tenho vergonha de falar, porque, né, Deus já trabalhou. Mas na época eu tinha muita vergonha, eu jamais contaria isso para alguém na época que aconteceu. Quando a gente vai mudando da infância para a adolescência, ali na fase, as meninas talvez 11, 12 anos, os meninos talvez 13, 14, depende muito de pessoa para pessoa, mas é como se a gente fosse vendo o mundo, vendo as pessoas e vendo a nós mesmos de forma diferente. Quando a gente é criança, né, se nós somos criados numa família assim, razoavelmente tranquila e tudo mais, tudo é muito bonito, a gente não imagina os problemas que existem ao nosso redor. Por exemplo, eu quando era criança achava que minha família, todo mundo estava super bem, que era um mar de rosas, né? Aí eu cresci e descobri outras coisas. Mas quando tu é criança, tu não enxerga tantas coisas. Aí quando tu vai mudando para a adolescência, tu começa a enxergar um mundo um pouco diferente, certo? E conforme essa adolescência vai passando e tu vai mudando da adolescência para a juventude, quando a gente faz isso, eu acredito, de uma forma saudável, você começa a se olhar e a se conhecer. E uma das minhas lembranças é desse período. Essa lembrança que eu quero compartilhar com vocês é desse período, de quando eu olhei e falei assim, caraca, essa sou eu. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu devia ter 14, 15 anos, mais ou menos. E eu já contei a primeira parte da história, pelo menos aqui. E chegou uma menina nova no nosso grupo de jovens. E na época eu era líder dos jovens e líder do louvor, né? Porque o nosso louvor era formado só por jovens. E a menina cantava muito bem. Mas muito bem. Ela tinha uma voz potente, forte. E aí todo mundo elogiava ela muito e tal, e tal, e tal. E eu sorrindo e acenando, né? Quando terminou o ensaio e todo mundo saiu do templo, eu lembro de eu estar sentada na segunda fileira dos bancos, e eu estava sentada parada, olhando para frente, e eu não lembro se eu estava chorando ou segurando o choro. Mas foi a primeira vez que eu entendi que eu era orgulhosa. E que o fato de chegar alguém melhor do que eu, porque eu não estava acostumada a ter pessoas melhor do que eu sempre fui a melhor aluna, a melhor tudo que eu podia, eu conseguia ser, né? Me matava, mas eu era desse tipo de criança. E chegou alguém melhor do que eu. E eu lembro de eu sentada, e eu fiquei mal, não por causa da menina, eu fiquei mal porque eu entendi o que eu estava sentindo. E eu não podia contar para ninguém, porque era vergonhoso demais. Eu estava com raiva, eu estava com ciúme, eu estava com inveja, eu estava dizendo assim, infeliz, por que tu apareceu? Tu roubou a minha posição. Era isso que estava no meu coração. E aí eu parei e falei assim, como que isso está no meu coração? Da onde veio isso? Como que eu sou essa pessoa? Entende? Eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre tive essa característica. Mas eu nunca percebi. E hoje, eu digo que ela é uma memória importante, eu digo que ela é uma memória necessária, por mais que na época ela foi extremamente vergonhosa para mim. Porque é uma memória de um dia em que eu creio que o Espírito Santo começou a me mostrar quem eu realmente era. Ele começou a mostrar como que o pecado age em mim, mesmo quando ninguém sabe, porque ninguém sabia daquilo. Eu recebi a menina super bem, eu sorri horrores, eu fiquei feliz externamente. Mas no meu coração existia algo que eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí, enquanto eu estava sentada lá no banco, segurando o choro, chegou o meu primo.
Ele disse assim, tudo bem, loira? Uhum. Se precisar de alguma coisa, você fala, tá? Uhum. E saiu. Ele sabia que não estava tudo bem. Talvez ele já me conhecia melhor do que eu mesma naquela época. É assim que o Espírito Santo age em nós. Ele nos mostra quem realmente nós somos. Ele tem que, é obra dele, mostrar a verdade que está no nosso coração e que nós, pelas nossas próprios esforços, nós não conseguimos. E por que eu digo que eu creio que é uma questão saudável? Vocês já pensaram se eu nunca tivesse me deparado com aquele sentimento, entendido que eu era assim, Deus não ia ter começado a trabalhar e fazer essa obra de mexer com essa Daline. Hoje, esse já não é mais um grande problema para mim, mas existem outros, que todos os dias Ele me mostra, Ele me lembra. E vez por outra, esse problema ressurge, sim. E eu tenho que lembrar daquele dia. E eu tenho que lembrar do que o Espírito Santo faz. Ele gera arrependimento e confissão de pecados. A última música que nós cantamos se chama Tua Obra em Nós. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Ele nos mostra quem nós de fato somos, mesmo que para frente das pessoas, ou todo mundo acha que a gente é outra pessoa. O Espírito Santo, ele conhece a verdade do nosso coração. E quando é o Espírito Santo que está mostrando, ele nos chama ao arrependimento. Diferente do remorso. Quando é o diabo que está apontando na nossa cabeça, a gente só fica com remorso, e isso vai afundando a gente em tristeza, dor, amargura, raiva e o que for. Não gera transformação. É diferente. O diabo também pode lembrar a gente de coisas. O diabo também pode ficar apontando coisas na nossa mente. Mas o resultado dessa obra é totalmente diferente. A obra do Espírito Santo é chamado a confissão e arrependimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E queridos, eu tenho muita convicção de que até hoje Deus trabalha coisas muito específicas em mim, de tempos em tempos. E não são coisas que são do dia para a noite, que eu confesso hoje, amanhã resolveu. Não. São coisas que é no processo que Ele vai tratando. E eu tenho que dar graças a Deus por isso. Falar, Senhor, obrigada. Porque a partir do momento que alguém perguntar para mim, o que Deus está trabalhando em você agora? Qual é o pecado que você está tendo que confessar? Ao que você está tendo que renunciar? O que Ele está mudando dentro de você? A partir do momento que eu receber essa pergunta e não souber responder, aí eu posso me preocupar. Porque aí, meus queridos, a soberba e a autossuficiência tomaram conta. E onde há soberba, não há espaço para Deus. Onde há autossuficiência, não há espaço para Deus. Então, se eu perguntasse para vocês hoje, o que Deus está tratando aí? O que Deus está trabalhando? O que o Espírito Santo está mostrando? Confessa, confessa, se arrepende. Está vendo? Você é assim, você está assim. Muda, transforma. Qual seria a tua resposta? Você saberia dizer com convicção, estou no processo, Deus está trabalhando isso, Deus está trabalhando aquilo. Ah, Daline, mas já fazem 10 anos, talvez alguns assim, 10, 5, alguns pecados são mais rápidos. Outros, queridos, como vai dizer Paulo, talvez seja um espinho na carne que tu vai ter que carregar para o resto da vida e sempre de novo se lembrar, a tua graça, Senhor Jesus, me basta, porque eu não consigo me libertar completamente disso. Como, por exemplo, o orgulho. Quem tem problema com orgulho vai lutar com orgulho provavelmente para o resto da vida. Às vezes de forma mais sutil, às vezes de forma mais escancarada, mas vai ter que vigiar para o resto da vida. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós chegamos no capítulo 3 de Timóteo. E nesse capítulo, Paulo fala sobre alguns
pecados que nós temos que tomar cuidado. Abre a tua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Você pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ler primeiro a primeira parte, até o versículo 9, e depois nós vamos ler a segunda parte do capítulo. Segunda Timóteo 3. Diz assim: Paulo, escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, não esqueçam disso. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis e sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Paulo está dando um conselho a Timóteo. Ele não está dando palavra de ânimo, dizendo assim: Timóteo, vai vir tempos mais tranquilos, vão vir tempos mais fáceis. Não. Ele diz, nos últimos dias, os tempos serão terríveis. E aí ele traz uma lista de características das pessoas nesses últimos tempos. E aí, lendo essa lista, eu fiquei pensando sobre cada um que está ali. Por exemplo, os homens serão egoístas. Queridos, egoísmo é um negócio que está no nosso meio e que é tão comum na nossa sociedade que a gente nem percebe mais que é egoísmo. O egoísmo, ele é como se ele estivesse entrando, inclusive na igreja. Eu penso muito mais em mim do que no outro. Eu venho ao culto para ser servido, não para servir. Os meus bens, a minha vida, tudo é para mim, não é para o outro. O egoísmo é algo muito natural hoje em dia. Avarentos. Não é avarenta a pessoa que até dá para o outro, até oferta para o outro, mas apenas daquilo que sobra, apenas dos restos. Não é avarento a pessoa que não consegue dividir o que tem. Só pensa no outro quando, isso aqui eu não vou usar mais. Está quase estragando, posso dar para frente. Presunçosos e arrogantes. Se a gente começar a olhar as frases motivacionais que nós postamos nos nossos WhatsApp, Instagram, essas coisas todas, quanta arrogância e presunção não tem nessas frases? Eu me importo com a minha vida, da tua vida cuida você. Quanta arrogância não sai dos nossos corações com palavras da nossa boca. Blasfêmia. Falamos daquilo que a gente nem sabe.
e zombamos do próprio Deus. Desobediente aos pais. Quantos pais estão desesperados porque os seus filhos não ouvem mais a sua voz? Quantos pais tentam salvar os seus filhos da ruína, mas os filhos aprenderam a mentir, aprenderam a enganar e nunca são sinceros com os pais dentro de casa? Não é verdade? É bonito mentir, enganar pai e mãe para fazer o que se quer. Ingratos. Nós somos ingratos com Deus. Não conseguimos nem agradecer por estarmos vivos. E quando a morte ameaça a nossa porta, a gente se desespera. Mas a gente nunca agradeceu quando acordou por ter acordado. A gente reclama quando não consegue comprar a tal da picanha, mas temos dificuldade de agradecer pelo frango que está à nossa mesa. Nosso coração tem se enchido, sim, de ingratidão. Ímpios. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa que não teme a Deus. Temor a Deus é algo que é até difícil de explicar. Mas eu tenho observado o que é uma pessoa que teme a Deus, como se difere. Para mim, uma pessoa que teme a Deus, ela demonstra isso até no olhar. E eu tenho observado isso com crianças, com as crianças do nosso ministério. Quais são aquelas que quando tu está anunciando a palavra, ela muda a forma de olhar para você? Não a que para quieto, não é isso. Mas a que tem um respeito que vem do coração por aquilo que está sendo pregado. Queridos, eu que estou aqui na frente pregando, é como se eu olhasse nos olhos da igreja e visse temor, mas também visse desdém. Desdém é uma palavra pouco usada, né? Me ajudem. Não se importar. Indiferença. Obrigada, Mari. Indiferença. Você vê quando você está pregando a palavra de Deus. Quando, por exemplo, o Ministério de Música abre o culto e abre a Bíblia, aqueles que se calam diante do texto que está sendo dito e aqueles que não estão nem aí. Indiferença diante da palavra de Deus é impiedade. Para vocês terem uma ideia, no período da Reforma existe um quadro muito famoso de Philippe Melanchthon, que era alguém que andava muito perto com Lutero, que tem Lutero no púlpito mais alto pregando, um dedo de Lutero aponta para a Bíblia, o outro dedo de Lutero aponta para Cristo. Cristo está no centro e do outro lado do quadro as pessoas estão ouvindo a palavra. Sabe como que as pessoas ouviam a pregação da palavra naquele tempo? De pé. O culto inteiro de pé. Elas sentavam durante o louvor, mas durante a palavra elas ficavam de pé. Sabe o que é isso? Reverência. Reverência. Adeline, você está falando que agora a igreja vai ouvir a palavra de pé? Não, mas que o teu coração, meus queridos, esteja em reverência diante da palavra. Não sejamos ímpios. Sem amor pela família. Durante as minhas férias, uma palavra que veio no meu coração, e as férias é um período que eu coloco muita coisa em ordem na minha cabeça, foi: por que nós lutamos por tantas coisas, mas não lutamos pela nossa casa, não lutamos pela nossa família? Cadê as pessoas que lutam, batalham, põem armadura e lutam pelas suas famílias? Filhos, vocês lutam pela casa de vocês? Adolescentes, tem muitos adolescentes aqui que vêm sozinhos para a igreja. Nós temos crianças que muitas vezes vêm sozinhas para a igreja. Travem uma batalha para trazer a sua família para a igreja. Travem uma batalha para a salvação do teu lar, da tua casa,
por um todo, lutem pela sua família. Lutem pela união da sua família. Irreconciliáveis. Será que nós temos ainda temor diante de Deus para aprendermos a chegar diante de um irmão e se humilhar e pedir perdão? Será que a reconciliação é algo que permeia essa comunidade? Ou quando nós brigamos com alguém daqui, a gente vira as costas e vai embora? Quantos de nós aqui ainda tem amizades que são de toda uma vida? Amizades que brigam, que se desentendem, que têm opiniões diferentes, mas que falam: esse é meu amigo, esse é meu irmão, essa é minha família. Eu tenho que me reconciliar com ele. Eu falo que Deus criou o irmão de sangue, para ensinar a gente a perdoar. Porque não sei vocês, mas eu e meu irmão, rapaz, a gente brigava. Mas brigava com gosto. Minha mãe não sabe de 50% das brigas que a gente travava em casa. Ela vai descobrindo hoje, assim, aos pouquinhos, para não se assustar. Mas a gente tinha que se reconciliar, porque a gente morava debaixo do mesmo teto. E a gente precisava se perdoar. Nos últimos tempos, os homens serão irreconciliáveis, caluniadores. Na boca dessas pessoas, nas nossas bocas, muitas vezes tem palavras que são apenas calúnia e maldade uns contra os outros. O domínio próprio, que é um fruto do Espírito, a gente nem lembra mais. A crueldade se torna normalidade. Inimigos do bem. Sabe o que a gente ouve? Que quem faz o bem é trouxa. Que ser bonzinho é ser burro. Muitos são ensinados assim desde a infância. Ah, se você for bonzinho na sua vida, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai não sei o quê. Larga de ser besta. Nós somos ensinados a ser maus, a ser ruim com o outro. Porque é verdade, quando a gente é bonzinho, a gente é deixado para trás mesmo. Mas tudo bem, Jesus foi pregado numa cruz porque ele foi bom. Entende? É porque ele foi bom que ele morreu por nós. Nós devemos prezar por isso. Traidores. A fidelidade uns aos outros é algo que tem se perdido. Precipitados, homens agem segundo a vontade do seu coração. Será que nós temos perguntado para Deus a sua vontade antes de fazermos a nossa vontade? Ou temos nos precipitado nas nossas palavras e atitudes? Soberbos, cheios de si. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eu vejo muitos adolescentes, muitos jovens, que não querem entregar suas vidas para Jesus, porque não querem largar os prazeres da juventude. Não querem largar os prazeres de uma vida fazendo tudo que eu quiser. E aí Paulo vai dizer assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Quando Paulo fala tendo aparência de piedade, Paulo está falando daquela Daline lá de 14, 15 anos. Eu mantive a aparência de piedade naquele momento. Mas dentro do meu coração, estava cheio de inveja, estava cheio de orgulho, estava cheio de mentira. Porque eu estava fazendo um papel para manter a minha aparência de cristã, de líder. Mas lá dentro o Espírito Santo estava dizendo: minha filha precisa tratar isso aí. Tu precisa confessar isso aí. Se arrepende, Daline, se arrepende.
Paulo não está dando um alerta aqui a Timóteo a pessoas perversas que nem estavam pisando o pé na igreja. Paulo estava ensinando o jovem pastor Timóteo a tomar cuidado com os de dentro da igreja que vivem uma vida perversa. Entende? Que tem aparência de cristão, que tem roupa de cristão casca, mas que lá dentro o pecado está abundando. Ele está falando: Timóteo, toma cuidado com esses. E aí ele vai dar um exemplo aqui embaixo, que ele cita assim: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis e tudo mais. Aí ele vai dizer assim: como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Quem são esses dois caras? Provavelmente, na cultura judaica, são os magos do faraó. Quando Moisés vai lá para libertar o povo, esses magos ficam se opondo a Moisés. Então, se Moisés transformava o rio em sangue, eles davam um jeito de fazer alguma mágica para o faraó achar que o que Moisés estava falando era mentira. A verdade estava diante dos olhos dele. Veio as pragas, Moisés fez um monte de coisa diante do faraó. Mas esses dois ficavam dizendo: não, isso é mentira, não, não é bem assim. E ficavam mudando a mente de faraó. Paulo está dizendo assim: assim como aqueles dois estavam vendo a verdade, vendo o que Deus ia fazer, vendo o que Deus estava fazendo por meio de Moisés, mas eles não quiseram acreditar, Timóteo, dentro da igreja, tem aqueles que estão vendo a Cristo, ouvindo a Cristo, vendo o que Cristo está fazendo, mas não deixam essa palavra penetrar os seus corações. E por não deixar a palavra penetrar os corações, eles continuam sendo presunçosos, arrogantes, soberbos, ímpios, blasfemos e tudo mais. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: observe aqueles que não têm deixado a palavra penetrar no coração. Observe aqueles que não têm se arrependido dos seus pecados, aqueles que não conseguem dizer: Deus está trabalhando isso em mim, Deus está transformando aquilo em mim. Tome cuidado com esses, Timóteo. Os que se acham bons o suficiente, os que conseguem falar do pecado dos outros, mas não conseguem dizer: eu tenho pecado, eu tenho falhado, eu preciso do perdão de Deus. Tome cuidado com aqueles que são bons demais, Timóteo, porque ali existe algo. E aí vem a segunda parte do texto, versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí Paulo olha para Timóteo e diz, lembra lá do primeiro capítulo, quando Paulo fala da fé sincera de Timóteo? Timóteo era um jovem que tinha uma fé sincera. Ele aprendeu essa fé sincera de pequeno, da sua casa. E aí Paulo diz, mas Timóteo, você tem sido fiel
você tem sido verdadeiro. Ele não diz para Timóteo, Timóteo, você não tem errado. Não, provavelmente Timóteo, como jovem, devia também meter os pés pelas mãos. Mas a característica que Paulo fala de Timóteo é: você tem uma fé sincera, uma fé não fingida, que você aprendeu desde criança. Timóteo, permaneça nisso. Permaneça no amor, permaneça na paciência, no propósito e na fé. Você viu, Timóteo, todas as perseguições que nós passamos, que tempos difíceis, mas o Senhor nos livrou de todas elas. E Ele vai dizer, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa palavra é piedoso. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que busca a obediência a Deus de uma forma sincera e verdadeira. Normalmente, a gente vai falar que uma pessoa piedosa, ela, por exemplo, ela não vai fazer coisas que contradizem a fé. Vou dar um exemplo bem básico. Ela não vai ouvir um funk com uma letra pornográfica, sexual, se ela sabe que isso é contra a Bíblia. Entende? Ela não vai fazer coisas que são pequenas, que para muitos cristãos é normal, porque ela entende que aquilo vai contra a fé dela. Vai contra o que a palavra diz. Isso é uma pessoa piedosa. Ela busca obedecer a Bíblia com sinceridade e profundidade. Para vocês terem ideia, quando eu entrei na faculdade de teologia, eu ouvi de pessoas, amigos meus, inclusive do meu irmão, que na época era uma pessoa muito diferente do que ele é hoje, ele falava assim para mim: nossa, Daline, tu é muito piegas, tu é muito chata. Eu ouvi isso do meu irmão e de amigos próximos. Piegas é uma pessoa piedosa. Por quê? Porque aquilo que eles queriam fazer eu não concordava. Porque coisas que eles diziam, palavrões que saíam da boca dele, me deixavam desconfortável. Eu falava, para com isso. Mas não é disso que Paulo está falando aqui, não é apenas desse tipo de perseguição. Paulo está falando que aqueles que forem fiéis à palavra de Deus, na época dele, eram levados à morte. Paulo estava preso por ser piedosamente fiel à Escritura. Ou seja, por não negociar os princípios da Escritura. Por não negociar, tá tudo bem, eu vou dar uma negada aqui a Jesus e daí eu vou ser liberto, depois eu continuo pregando. Não. Ele estava preso porque ele era fiel, sincero e verdadeiro. E aí ele diz a Timóteo, da prisão, Paulo estava preso, sabendo que ia morrer por ali. Ele diz, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção. Queridos, que a gente possa permanecer naquilo que a gente aprendeu a partir da palavra, a partir da Bíblia. Que a gente possa permanecer nos tempos em que nós formos testados, em que nós formos tentados a flexibilizar os nossos princípios, a mudar, mas isso aqui tudo bem, isso aqui não tem problema, ninguém está vendo. Que nós possamos permanecer fiéis à palavra de Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Tem algo no seu coração que você precisa entregar diante de Deus? Aquilo que eu falei no início, sobre a maldade desse mundo, sobre o pecado. Deus está te mostrando algo, eu quero trabalhar isso em você. Confessa, fala para Ele, vamos trabalhar. Eu sou isso mesmo. Essa sou eu. Se é algo recorrente, se é algo que não muda já faz um tempo, peça ajuda a alguém. Pecados que nos são recorrentes e nós não conseguimos apenas com a confissão sozinho diante de Deus vencê-los, nós precisamos de um amigo, de um irmão sábio que possa nos ajudar, que possa nos cobrar, a quem nós prestamos conta e dizemos, estou assim, assim, assado, caí de novo. Igreja,
eu faço a mesma pergunta que eu fiz nas últimas 2 pregações. Se essa carta fosse escrita a você, o que estaria escrito nessa carta? Você seria como essas pessoas que se opõem à verdade, que estão com os ouvidos tapados, que não deixam mais o Espírito Santo trabalhar no coração? Ou seria como Timóteo, com uma fé sincera, permanecendo fiel à palavra, fiel a Cristo, fiel ao Evangelho? Eu creio que Deus tem chamado essa igreja a sair de uma mesmice, a sair daquilo, de um comodismo que nós estamos. E uma das coisas que eu tenho pensado muito, eu não quero ser pastora de uma igreja que vive para si. Eu não quero ser pastora de uma igreja que pensa apenas em si mesma. Por que eu digo isso? Porque isso é normal, é padrão em muitas das igrejas luteranas que existem. O pastor existe para servir as nossas necessidades. Fazer os cultos, batizar, casar, enterrar, essas coisas assim. Eu não sou pastora para isso. Eu não fui chamada, tirada da minha cidade, tirada do meio da minha família, para ser essa pastora. Tenho muita convicção de que Deus me chamou para pregar o Evangelho, e que esse Evangelho chegue a outros corações, que vidas sejam salvas e que vidas sejam transformadas. E eu creio que Deus tem chamado essa comunidade a isso também. Deus tem colocado sonhos no meu coração em relação à comunidade, não só apenas sonhos físicos e materiais, mas sonhos de poder ver crianças crescendo em lares felizes, lares de paz. Essa é a minha oração em relação à minha casa. Adolescentes que tenham uma história diferente que os pais deles tiveram. Numa roda de 50 adolescentes que nós temos, se eu pedir para levantar a mão quem mora com pai e mãe, queridos, eu não sei se dá 20%. Adolescentes que estão todos os dias na escola, sendo expostos e até sendo apresentados a drogas, a cigarro, a bebida, a todas essas coisas. O meu sonho é que daqui 10, 15, 20 anos eu veja essas crianças e esses adolescentes formando famílias saudáveis. Livres de drogas, livres de crimes, livres de uma vida de angústia e de sofrimento. Meu sonho é que os pais dessa comunidade criem seus filhos para honrar e glorificar a Deus, e que eles possam ver o temor crescendo nos olhos dos filhos. Hoje, a minha alegria de hoje foi, antes de vir para o culto, o Felipe abriu o livro, a Bíblia que ele tem, que ele ganhou no final do ano lá na nossa igreja de origem, e dizer assim: olha, mamãe, o grande peixe comeu ele, que era o Jonas. Olha, porque ele gosta de peixe, o grande peixe comeu ele, porque ele está aprendendo a história de Jonas em casa. São pequenas coisas, mas pensa se a longo prazo nós transformarmos a vida de 50, 60 famílias. Daqui 100 anos, quantas pessoas não podem ter uma história transformada? Três Lagoas pode ser uma cidade diferente. Eu tenho descoberto que Três Lagoas é uma cidade que tem na sua essência, no seu âmago, na sua história, muita violência sexual, muito abuso sexual, muita tristeza na área da sexualidade. Já pensaram se daqui 100 anos essa história não exista mais em Três Lagoas, e nós, comunidade de Três Lagoas, somos parte disso, porque ajudamos crianças, jovens, adolescentes, a casais a terem uma vida diferente nesse sentido? É com isso que eu sonho. Não com uma igreja que vive para si mesma. Não com uma pastora que vive para atender as necessidades dos seus membros. Porque eu sei que nós temos muitas necessidades. Eu também tenho. Mas como uma pastora que está aqui
para preparar uma palavra, para pregar para vocês, para enviar vocês porta fora, para fazer a diferença nessa cidade. Vocês pisam em lugares que mais ninguém pisa. Vocês conversam com pessoas que não têm outros cristãos para conversar com eles. Eu não piso nos lugares que vocês pisam e não converso com as pessoas que vocês conversam. O evangelho chega aos confins da terra quando todos os cristãos obedecem à palavra, amam a Jesus de todo o coração, amam ao seu próximo a ponto de levar a Cristo. Mesmo que isso gere perseguição. Mesmo que as pessoas possam rir da sua cara e dizer, nossa, que piegas. Claro que ninguém vai dizer isso, porque essa palavra não é usada fora do meio, né, da teologia. Mas, que crente chato. Mas que seja um chato com amor. Que a gente seja reconhecido pelo amor de Cristo. Queridos, agora eu quero convidar o Ministério de Música. Nós vamos cantar um hino. E durante esse hino eu quero que você tenha uma palavra de oração, que você coloque o seu coração diante de Jesus. Se tem algo te inquietando, fala isso para Deus. Depois nós queremos ter também um momento de oração bem específico pela nossa liderança de pequenos grupos. Porque eu tenho muita convicção de que é por meio dos pequenos grupos e através dos pequenos grupos que muitas vidas vão ser transformadas. O culto é o nosso encontro geral, mas nos pequenos grupos nós vivemos vida na vida, nós vemos o sangue pulsando. Vamos nos colocar de pé?